Na noite de hoje, nós gostaríamos de dar continuidade à nossa série de pregações, à nossa série de exposições sobre o livro do profeta Abacuque. Comentamos no domingo passado sobre Abacuque no capítulo 1 e nos versículos 1 a 4, sobre coisas difíceis, momentos de crise, o que eles acabam ensejando, situações que acontecem em momentos de crise a partir de Abacuque no capítulo 1, versículos 1 a 4. E hoje nós queremos meditar com os irmãos sobre a primeira resposta de Deus ao lamento de Abacuque. Resposta esta que se encontra em Abacuque no capítulo 1 e nos versículos de número 5 a 11. E eu gostaria, portanto, de convidá-las a ficarem em pé para que nós leiamos esse trecho importante da palavra de Deus. A nossa intenção, meus irmãos, é nos próximos domingos, com a graça de Deus, conforme o bondoso Deus assim nos permitir, é que discorramos sobre o livro de Abacuque como um todo. E também, obviamente, aprendamos todas as lições, todos os ensinamentos decorrentes desse texto bíblico maravilhoso, esse grande profeta menor. Abacuque é um livro que tem muitas preciosidades, muitas pérolas a nos ensinar sobre Deus, o trato dele com os seres humanos, com Judá, com os caldeus, e esse é o nosso intuito ao longo desta série de sermões. Então, Abacuque capítulo 1, versículos 5 a 11. Diz assim a palavra do Senhor, Abacuque, capítulo 1, versículos 5 a 11. Olhai entre os povos e contemplai, e surpreendei-vos, porque uma obra está sendo realizada em vossos dias, vós não crereis quando ela for contada. Pois eis que estou suscitando os caldeus, esse povo amargo e apressado, que marcha pelas imensidões da terra, para possuir habitações que não são suas. Terrível e temível ele é. Dele mesmo vem a sua lei e a sua dignidade. E seus cavalos são mais rápidos do que leopardos, e mais ferozes do que lobos ao entardecer. Seus cavaleiros galopam, seus cavaleiros vêm de longe, eles chegam e voam como um abutre que se apressa para banquetear-se. Todos eles vêm para a violência, a multidão de suas faces é para o leste. Ajuntam cativos como areia, e eles zombam dos reis. E os governantes são objetos de escárnio. Eles riem de toda a fortaleza e, amontoando terra, a capturam. Então eles passam como um vento e se vão, mas tornam-se culpados, estes cujo poder atribuem ao seu Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor e vamos agradecê-lo por esse texto bíblico, e em seguida vamos ver o que Deus tem a nos dizer nesta continuidade desta série de sermões sobre Abacuque. Pai, nós queremos louvar e engrandecer mais uma vez o teu santo, bendito, eterno e glorioso nome. Queremos agradecê-lo por este livro maravilhoso desse profeta menor, desse grande profeta menor que foi Abacuque. Queremos te agradecer por todas as meditações, ensinamentos que o Senhor compartilhou conosco no culto anterior. E queremos suplicar a tua bênção mais esta vez, para que o Senhor nos dê graça em tudo aquilo que formos falar, e dê graça também ao seu povo, à sua igreja, para que possam compreender, entender, absorver e colocar em prática todos os ensinamentos, todas as lições que o Senhor graciosa, gloriosa e soberanamente nos ensinar hoje, a partir desse trecho de Abacuque, capítulo 1, e versículos 5 a 11. Fique conosco, fale aos nossos corações, ao nosso intelecto, remova todos e quaisquer obstáculos que impeçam, Senhor, de fato, a instrução da sua palavra, e que sejamos abençoados na noite de hoje, o seu nome seja glorificado e engrandecido por meio da exposição da sua palavra. É o que nós suplicamos ao Senhor, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, podem
se assentar. O nosso objetivo hoje, como nós mencionamos agora há pouco, é tratar sobre o seguinte tema: a primeira resposta de Deus ao lamento de Abacuque. Lamento este, para quem nos acompanhou no domingo passado, presente ali especialmente no capítulo 1 e nos versículos 1 a 4. Naquele contexto, naquela circunstância, Abacuque, ele clamara a Deus pedindo-lhe uma resposta. E agora nós vamos ver a primeira resposta que Deus confere ao seu profeta, ao profeta de Judá, Abacuque. Mas nós terminamos o sermão anterior deixando duas perguntas em aberto. Não sei se, obviamente, vocês se lembrarão, mas deixamos duas perguntas em aberto. A primeira delas é a seguinte, ou foi a seguinte: o que o futuro reservaria para Abacuque e para Judá? A segunda pergunta era: Deus finalmente ouviria o clamor insistente do seu profeta ou não ouviria? Estas são as perguntas que nós deixamos na conclusão da nossa exposição anterior. E hoje nós vamos buscar responder a essas perguntas através da nossa meditação sobre Abacuque, capítulo 1, versículos 5 a 11, ocasião esta em que descobriremos a resposta simplesmente surpreendente e desconcertante que Deus deu ao seu profeta. Nestes 7 versículos de Abacuque, capítulo 1, versículos 5 a 11, que acabamos de ler, nós encontramos esta primeira resposta, entre outras que nós veremos, né? Esta primeira resposta de Deus às inquietantes, angustiantes, sofríveis perguntas, questionamentos feitos pelo profeta no capítulo 1 e versículos 2 a 4, sobretudo. É importante nós mencionarmos já de início que, embora o nome divino, o nome do Senhor, de forma geral, ele não apareça nesta seção do livro, nós não temos a menor dúvida de que a fala seja a do próprio Yahvé, do próprio Yahweh, do próprio Deus de Israel. E a solução dada por Deus, meus irmãos, ao pecado de Judá, como nós teremos a oportunidade de descobrir daqui a pouco, como eu disse, ela é simplesmente desconcertante. E esse trecho bíblico, de Abacuque 1, versículos 5 a 11, ele nos ensina pelo menos 4 verdades importantíssimas sobre Deus e 11 fatos sobre os caldeus. 4 verdades sobre Deus e 11 fatos, pelo menos, sobre os caldeus. E são esses pontos que farão parte da nossa meditação, da nossa exposição de hoje. Comecemos então vendo primeiramente Abacuque no capítulo 1, versículos 5 e 6, parte A, e as 4 importantíssimas verdades que esses versículos nos trazem, nos revelam acerca do Deus de Israel. E por que não dizer, obviamente, acerca do Deus da igreja, do meu e do teu Deus? A primeira verdade que eu descubro nesse texto que nós mencionamos é que Deus, ele é um Deus cósmico e não um Deus regional. O Deus mencionado por Abacuque, ou a maneira como o próprio Deus se apresenta para Abacuque, nos revela que ele, Deus, é um Deus cósmico, é um Deus universal, em vez de ser um Deus localizado ou um Deus regional. Abacuque 1, capítulo 1, versículo 5, parte A, diz: olhai entre os povos e contemplai. Abacuque orar a Deus inicialmente ali sozinho, usando termos na primeira pessoa, referindo-se a ele, mas a resposta de Deus para Abacuque, ela vem no plural. Olhai, contemplai. Deus está falando para as pessoas ali da Judá do 7º século ou do final do 7º século antes de Cristo. Olhai entre os povos e contemplai. Meus irmãos, entre os povos politeístas, especialmente da antiguidade,
havia a crença de que os deuses se manifestavam apenas em uma determinada localidade, em apenas uma determinada região. Isto é, acreditava-se que fossem deuses regionais, especialmente no contexto sincrético, idólatra e politeísta do antigo Oriente Médio, contexto este no qual, ou dentro do qual, Israel se encontrava. E esse tipo de crença, ele pode ser verificado em textos como, por exemplo, 2 Reis, no capítulo 5 e versículo 17, em que Naamã, o chefe do exército do rei da Síria, ele faz ao profeta Eliseu um estranho pedido. Naamã diz a Eliseu, depois que Deus instrumentalmente, usa Eliseu para que ele fosse curado, ali abençoado e tudo, naquele contexto que nós conhecemos, Naamã diz a Eliseu: desce a este teu servo uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor, ao Deus de Israel. Meus irmãos, a crença de Naamã era a de que Yahweh, o Deus de Israel, fosse um Deus regional, como acreditava-se que eram os deuses naquele contexto de forma ampla. E que, portanto, para que ele, Naamã, conseguisse adorar corretamente ao Deus de Israel, ele deveria fazê-lo em cima ou junto a essa terra pertencente ao território de Israel. E é por isso que ele pede um punhado de terra para adorar ao Deus de Israel nessa terra. E essa crença síria, ela reaparece no texto bíblico de 1 Reis, no capítulo 20, versículo 23, quando os servos do rei da Síria, Ben-Hadad, depois de sofrerem uma derrota nas mãos de Acabe, rei de Israel, eles dizem ao rei Ben-Hadad o seguinte: seus deuses, isto é, o Deus de Israel, são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós. Mas pelejemos com eles em campo raso, numa planície, e por certo nós veremos, nós descobriremos se somos mais fortes do que eles. Nós vamos ver se somos mais fortes ou não. Então, novamente, o argumento dos sírios ou dos arameus era esse: o Deus de Israel é uma divindade dos montes, e por isso, e somente por isso, é que Israel conseguiu nos vencer a nós, sírios, nesse combate. Agora, se fosse uma planície, Israel certamente perderia o combate, pois as planícies são a jurisdição de atuação dos nossos deuses. Em outras palavras, os sírios estavam querendo dizer o seguinte: o Deus de Israel trapaceou, ele não jogou limpo. Nós só perdemos porque ele lutou no território que lhe era favorável. E vocês sabem, meus irmãos, qual foi a resposta de Deus para os sírios? Ela se encontra em 1 Reis, no capítulo 20, versículo 28, que diz: e chegou o homem de Deus, e falou ao rei de Israel, e disse: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram, o Senhor é Deus de montes, e não Deus de vales, toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. Sabe qual foi o resultado de tudo isso? 100.000 soldados sírios foram derrotados em um só dia, de acordo com o texto de 2 Reis, no capítulo 20 e versículo 29. Mas talvez você esteja se perguntando, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque o Deus de Israel é um Deus cósmico e não um Deus regional. Ele diz para Abacuque e para os demais habitantes de Judá: olhai entre os povos e contemplai. Deus, como grande enxadrista divino, ele move as peças do seu grande tabuleiro, o mundo, e age entre as nações, ora determinando, ora permitindo que estas situações ou estas nações, estes povos, cumpram os seus desígnios, os seus planos, os seus propósitos. E ele faz isso, meus queridos, porque é o Senhor absoluto e soberano de todos os povos. No Salmo 24, versículo 1, Davi resumiu muito bem esse senhorio universal de Deus ao dizer que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam.
Por isso, o agir de Deus em resposta ao lamento de Abacuque, em Abacuque capítulo 1, versículos 2 a 4, ele envolverá vários povos dentro do cenário internacional da época de Abacuque, do final do 7º século antes de Cristo, e especialmente incluirá os caldeus. Portanto, não se esqueça disso. Deus é um Deus cósmico e não um Deus regional. Todos os povos lhe pertencem e não apenas uma ou outra nação. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Isso nos encaminha para uma segunda verdade presente no texto ora lido. E a segunda verdade que eu aprendo sobre Deus nesse texto, meus irmãos, é a seguinte: Deus age muitas vezes, não poucas, ele age muitas vezes de forma surpreendente. Deus muitas vezes age de forma surpreendente. Abacuque 1:5 parte B diz: e surpreendei-vos. Deus está dizendo ali para Abacuque e para Judá daquela época, do contexto do 7º século, e ele diz: olha, o que eu vou fazer é algo que simplesmente lhes causará surpresa. Surpresa. Quem já teve a oportunidade de folhear as Escrituras, já deve ter percebido nelas, que ali naquele contexto, deve ter percebido como o agir de Deus ele é frequentemente surpreendente nos textos bíblicos. Aliás, vejamos alguns exemplos bíblicos que acabam comprovando essa nossa afirmação. Por exemplo, Deus criou as coisas existentes simplesmente pelo poder criador da sua palavra. Ele disse: haja e ouve, e isso é simplesmente surpreendente. Ele fez o Mar Vermelho se abrir e fez o seu povo, Israel, passar por ele a seco. Isso é surpreendente. Indo um pouco mais adiante nas Escrituras, descobrimos que Deus abriu a boca da jumenta para que esta repreendesse o profeta Balaão. Outro fato, outro acontecimento absolutamente, simplesmente surpreendente. Deus fez Israel andar 40 anos pelo deserto, e durante todo esse tempo, as vestes e as sandálias dos israelitas não se envelheceram, porque o agir de Deus é surpreendente. Deus fez com que as muralhas de Jericó caíssem, mediante o toque das trombetas e o grito do povo de Israel. Outro fato absurdamente surpreendente. Ele enviou também o seu único filho para morrer na cruz pelos pecados de toda a humanidade. Outro acontecimento surpreendente. Deus também ressuscitou o seu filho dos mortos no 3º dia. Isso é surpreendente. Ele salva hoje todos os miseráveis pecadores que, pela graça divina e mediante a fé, creem no seu Filho Jesus. Eu não sei o que você acha disso, mas eu acho isso absolutamente surpreendente. Ele fala conosco, como creio que está fazendo agora, através da sua inerrante e gloriosa palavra. Outro acontecimento surpreendente. E finalmente, meus irmãos, na época de Abacuque, Deus agiu mais uma vez de uma forma inesperada e desconcertante, e por que não dizer também surpreendente, como nós descobriremos já nos próximos pontos. Se você serve a Deus e crê no seu infinito poder, então não se espante se ele fizer coisas humanamente esquisitas e estranhas, porque Deus age muitas vezes de forma gloriosamente surpreendente. Isso nos conduz a uma terceira verdade. E a terceira verdade é esta: Deus não está inerte, não está inativo, não está ocioso, não está de braços cruzados, mas ele está ativo no mundo. O Deus de Abacuque, o Deus das Escrituras, o Deus de Israel, o Deus da igreja, não é um Deus que assiste aos acontecimentos de braços cruzados e de forma indiferente. Ele é um Deus que age no mundo e age ao longo da história. Abacuque capítulo 1, versículo 5, parte C, a última parte diz: porque uma obra está sendo realizada em vossos dias. Vocês não crerão quando ela for contada.
Talvez algumas traduções digam: eu estou realizando uma obra nos vossos dias, não é isso? Talvez uma ou outra tradução diga isso. Essa tradução que apresenta Deus falando na primeira pessoa, ela é derivada da Septuaginta, que é a tradução grega do texto hebraico. O texto hebraico, que é aquele no qual eu me baseio, não cita Deus e nem a primeira pessoa. Ele é impessoal. Então, a minha tradução, uma obra está sendo realizada em vossos dias, é uma tradução do texto hebraico de tradição massorética. Mas os estudiosos, em geral, entendem que, apesar dessa impessoalidade do texto hebraico, a referência mais clara no texto e no contexto diz respeito ao Deus de Israel. É Deus, portanto, quem está realizando uma obra grandiosa, gloriosa, nos dias de Abacuque. Em Abacuque, no capítulo 1, versículo 2, o profeta Abacuque havia proferido o seguinte lamento a Deus, diante de Deus: até quando, Senhor, clamarei por socorro e não ouvirás? Gritarei a ti violência e não salvarás? Não é isso? Nós meditamos sobre isso no domingo passado. Agora Deus encarrega-se de dar a tão aguardada resposta ao clamor reiterado e angustiante, persistente do seu profeta Abacuque. Meus irmãos, e a resposta de Deus ao clamor de Abacuque é a seguinte: Abacuque, eu não estou assistindo de braços cruzados à calamitosa situação de Judá. Muito pelo contrário, eu estou realizando uma obra em vossos dias, nos seus dias, Abacuque. Você viverá para ver isso. Eu estou realizando uma obra na sua época, no seu tempo, que você e os demais judeus, quando souberem da mesma, vocês não acreditarão naquilo que eu farei. Eu vou dizer algo que eu gostaria que você gravasse muito bem no seu coração. A aparente inação, a aparente inatividade de Deus não significa que ele não esteja agindo. Significa apenas que somos espiritualmente cegos e que, portanto, nós não estamos conseguindo enxergar o seu agir. Não é Deus que não está agindo, somos nós que somos míopes e não vemos as suas mãos poderosas e os seus braços estendidos ao longo da história. Em outros termos, não é Deus que não está agindo, somos nós, mais uma vez, que não estamos conseguindo ver a sua maravilhosa e magnífica ação. O Deus da Bíblia, meus irmãos, ele não é como o Deus do deísmo, que deu corda no relógio chamado mundo e depois abandonou esse mundo à própria sorte, o entregou como um barco à deriva, nada disso. O Deus das Escrituras é um Deus que age, é um Deus que faz, é um Deus que realiza, é um Deus que se envolve com o seu povo e com a história do seu povo. É interessante observarmos que mais ou menos 1,5 século antes de Abacuque, outro profeta, Isaías, já chamara a nossa atenção para o fato de o Deus de Israel ser um Deus que age, que opera, que trabalha, que atua na história. Em Isaías 64:4, esse profeta Isaías declarou: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalhe para aquele que nele espera. Abacuque esperou em Deus, confiou em Deus, apresentou seus lamentos a Deus, e Deus, por sua vez, graciosamente o atendeu no seu devido tempo. Por isso, lembre-se desta questão: Deus não está inerte, não está inativo, não está de braços cruzados, mas está atuante no seu mundo, no seu universo, criado por Ele. Isso faz-nos encaminharmos para a quarta e última verdade dentro dessa primeira parte da nossa exposição. E a quarta e última verdade aqui é a seguinte: Deus, às vezes, responde a nossa oração do seu jeito e não do nosso jeito. Preste muita atenção nesse ponto. Deus, às vezes, ou muitas vezes, responde a nossa oração do seu jeito e não, do nosso jeito.
chamo a atenção de vocês para o versículo 6. Abacuque, capítulo 1, versículo 6, parte A, que diz: pois eis que estou suscitando os caldeus. Eis que estou suscitando, elevando, levantando os caldeus. Às vezes, Deus emprega instrumentos inusitados, inesperados, no cumprimento da sua soberana vontade. Deus usou, por exemplo, corvos para alimentar o seu profeta Elias. Sabemos que ele também usou um grande peixe para conduzir Jonas a Nínive. E agora, Deus está valendo-se dos caldeus para punir o rei ímpio Jeoaquim e também os judeus ímpios da Judá do 7º século antes de Cristo. Abacuque, os irmãos devem se lembrar da nossa última exposição, da nossa exposição anterior. Abacuque havia orado a Deus várias vezes, mas Deus em nenhum momento lhe respondera. E agora, quando Deus finalmente resolve, decide responder, ele dá uma resposta nada agradável, nada esperada ao seu profeta. Deus lhe diz: ô Abacuque, você não queria uma resposta às suas orações? Você não queria que eu desse um fim aos inúmeros pecados praticados por Judá? Pois bem, a sua resposta chegou, e ela se chama caldeus. Caldeus. Depois de ouvir uma resposta dessas, Abacuque deve ter pensado: mas como que pode um negócio desses, né? A solução que Deus está propondo para o meu problema é pior do que o problema em si. Talvez seria melhor se Deus não tivesse me atendido, talvez seria melhor eu não ter orado para que não recebesse de Deus um tipo de resposta como essa, ou como esse tipo de resposta. Meus irmãos, às vezes nós pedimos insistentemente algo para Deus, mas quando Deus finalmente nos responde e nós percebemos que a resposta não está de acordo com o que queríamos, nós então nos arrependemos de ter feito o pedido que fizemos. Esse trecho inicial de Abacuque 1,6 nos ensina que Deus, às vezes, responde a nossa oração do seu jeito e não do nosso jeito e não da nossa forma. O nosso jeito é apequenado, mas o jeito de Deus ele é grandioso. O nosso jeito é tolo, mas o jeito de Deus é sábio, é todo sábio. O nosso jeito visa muitas vezes apenas o nosso bem e os nossos interesses egoístas, mas o jeito de Deus visa acima de tudo a sua glória. Em resumo, o nosso jeito é ruim, mas o jeito de Deus é bom. Portanto, não se espante se Deus usar às vezes instrumentos inusitados, estranhos da perspectiva humana, com o propósito de realizar a sua soberana, gloriosa, infalível e maravilhosa vontade. Essa frase inicial de Abacuque 1,6, pois eis que estou suscitando os caldeus, é uma das declarações mais debatidas, discutidas do livro do profeta Abacuque. Afinal, o que essa frase significa? A expressão estou suscitando os caldeus, ela tem um sentido determinativo, isto é, Deus determinou que os caldeus puniriam Judá, ou ela possui um sentido permissivo, isto é, Deus permitirá que os caldeus punam Judá. E aqui eu tenho que dar uma informação para os irmãos técnica, porque isso é importante para nós entendermos esse texto. É uma das coisas, das várias coisas importantes para tentarmos compreender um pouco melhor esse texto. O verbo que Abacuque emprega, que o livro de Abacuque emprega aqui, como que nós traduzimos como suscitar, eu estou suscitando os caldeus, ele é um verbo causativo em hebraico. Ele aponta, portanto, para uma ação, para o agente dessa ação, o sujeito que realiza a ação, causando algo, realizando alguma coisa. Então, o verbo ele aparece na forma causativa. Só que autores como Robert Young, eles nos lembram muitas vezes que a forma causativa do verbo hebraico é
reiteradas vezes, simplesmente permissiva e declarativa, e não causativa necessariamente, apesar do verbo estar nesta forma. Em outras palavras, um verbo que ocorre na voz causativa em hebraico, ele pode estar transmitindo um sentido simplesmente permissivo e não determinativo. Além desse autor, existem outros estudiosos, existem vários outros, mas quero citar apenas mais dois. Um autor chamado Gordon Lewis e Bruce Demarest, que nos lembram a seguinte questão, abre aspas. Embora a linguagem fale de Deus levantando os babilônios e empregando-os como agentes de juízo, aqui em Abacuque capítulo 1, versículos 6 e 12, a mente hebraica, segundo estes autores, mais uma vez, atribui à iniciativa de Deus o que ele apenas permite que seja feito, apesar do verbo ocorrer na forma causativa. Nós temos a permissão de Deus no que diz respeito ao surgimento dos caldeus no cenário político da época com o propósito de punir os judeus. Mas como que nós podemos entender, afinal de contas, esse conceito de Abacuque, segundo o qual Deus está levantando os caldeus, como mencionamos várias vezes, para que eles punissem o pecado de Judá? Como que nós podemos entender isso? Permitam-me arriscar, permitam-me apresentar a seguinte resposta. Deus, que é onisciente, ao prever aquilo que os caldeus fariam livremente a Judá, se ascendessem no cenário internacional como potência militar e política naquela época, Deus não os impede, podendo fazê-lo, Deus não impede os caldeus de executar as suas más ações. Entretanto, Deus apenas o permite, porque assim fazendo, ele tanto dá uma resposta enérgica, vigorosa ao caos instalado na sociedade judaíta da época de Abacuque, conforme lemos e mencionamos no domingo passado, em Abacuque capítulo 1, versículos 2 a 4, como também Deus cumpre a sua promessa de levar Judá ao cativeiro babilônico em razão dos seus muitos pecados, de acordo com Jeremias no capítulo 25 e versículos 1 a 14. Portanto, meus queridos, os caldeus apenas são considerados culpados, conforme Abacuque 1:11, e por conseguinte, somente serão punidos por Deus, de acordo com Abacuque 3:16, porque eles mesmos, os caldeus, decidiram deliberada e livremente fazer o mal que fizeram, sem que nenhum fator causal, a não ser eles próprios, os inclinassem em uma ou outra direção. E todo esse raciocínio me faz chegar ao seguinte argumento final nesse ponto. Apenas um Deus onissapiente, apenas um Deus totalmente sábio, conseguiria comandar um mundo repleto de pessoas dotadas de liberdade, incluindo os caldeus, e ao mesmo tempo conduzir este mundo rumo à concretização dos seus propósitos, planos e desígnios. Portanto, não se esqueça de que Deus vale-se, às vezes, de instrumentos inusitados, como os caldeus, para realizar a sua soberana vontade. Bem, tendo descoberto essas 4 verdades sobre Deus, em Abacuque no capítulo 1 e versículos 5 e 6, parte A, vejamos agora os 11 fatos a respeito dos caldeus, dos neobabilônios, que nós encontramos na continuidade do texto bíblico, mais precisamente em Abacuque capítulo 1, versículo 6, parte B, até o versículo 11. Deus vai trazer uma série de características, uma série de qualificativos dos caldeus, que ele permitirá que surjam no cenário do 7º século e venham a destruir ali Judá e, portanto, levar os seus moradores cativos para o exílio babilônico. Irmãos, por que isso é importante? Porque isso está nas Escrituras.
está na palavra de Deus e é parte da palavra de Deus. E se está aqui, Deus quis que lêssemos, quis que estudássemos, quis que compreendêssemos como ele age ao longo da história, soberana, poderosa e graciosamente. E, portanto, todos estes assuntos são do nosso máximo interesse. Amém? Mas prestemos atenção, então, nesses 11 fatos que são apresentados sobre os caldeus nesse texto, a partir de Abacuque 1, capítulo 1, versículo 6, parte B, até o final, o versículo 11. O primeiro fato que eu aprendo aqui sobre os caldeus é este: os caldeus são malvados, são terríveis. Abacuque capítulo 1, versículo 6, parte A, na continuação do texto que lemos agora há pouco, vejam só o que o texto bíblico diz: os caldeus, esse povo amargo e apressado. Amargo e apressado. Esta primeira palavra, amargo, ela fala possivelmente sobre o temperamento, sobre a disposição veemente e impetuosa dos caldeus. Já o segundo termo, apressado, parece-nos que descreve a ação súbita deste povo, que é precipitada, que resulta num impulso violento, conquistador, quanto aos povos que são seus adversários. Meus irmãos, em outras palavras, os caldeus são maus, são cruéis, eles agem com muita fúria e com muita rapidez diante dos seus inimigos, diante dos seus adversários. Eles são guerreiros ávidos, desejosos de derrotar os seus adversários, e é esse tipo de gente, pasmemos, que Deus permitirá que invada Judá e discipline o seu povo. E é isso que deixa Abacuque simplesmente perplexo. Como que pode um Deus todo-poderoso, todo amoroso, todo bondoso, conhecedor de todas as coisas, permitir que exércitos, que adversários tão cruéis, tão ímpios quanto os caldeus, invadam Judá, a conquistem e levem os seus moradores para a Babilônia? Uma grande pergunta que Abacuque levanta nos nossos pensamentos. Abacuque, ele é muito atual. Afinal de contas, nós, como Abacuque, frequentemente perguntamos por que Deus permitiu que acontecesse isso, isso, isso e aquilo. Essa era a perplexidade de Abacuque. Como Deus pode permitir que cruéis neobabilônios, violentos caldeus, punam Judá? Por mais que sejamos ruins ou maus, somos o povo da aliança. Agora, esses caldeus são incircuncisos. Como Deus pode usar incircuncisos para punir aqueles que têm um pacto com Yahweh, com o Senhor da história, o Senhor do universo, esse Deus que é cósmico? Isso nos leva ao segundo fato. Os caldeus, além de serem malvados, eles são conquistadores. Abacuque capítulo 1, versículo 6, parte B, diz que esses caldeus são um povo que marcha, um exército que marcha pelas imensidões da terra para possuir habitações que não são suas. Eles marcham pelas imensidões da terra para possuir aquilo que não lhes pertence. Essa linguagem, meus irmãos, ela pode fazer referência ao amplo domínio dos caldeus, devido ao seu poder avassalador, ou pode aludir à facilidade com que eles trilhavam seus caminhos, visto que ninguém conseguia impedi-los. Mas o que precisamente o povo caldeu deseja possuir? Conforme acabamos de ler, eles desejam possuir habitações que não são suas, o que inclui, de acordo com o presente texto e contexto, o povoado, todo o povo de Judá. E essas habitações conquistadas pelos caldeus, elas experimentam dois possíveis destinos. Ou elas são incorporadas ao domínio dos caldeus, ou os seus moradores, isto é, os moradores entre os povos conquistados pelos caldeus, eles tornam-se povos vassalos, pagadores de tributos à Babilônia, como era uma atitude de praxe naquela época. Mas percebam, a partir dessa breve descrição,
que os caldeus são verdadeiros conquistadores que visam expandir os seus domínios em todas as direções possíveis e a todos os custos. Eles querem conquistar. Eles querem destruir os povos, eles querem levar despojos, prata, ouro, pessoas para lhes servirem de escravos. É isso que está dentro dos seus propósitos bélicos, militares e com esse perfil profundamente conquistador. Mas eu aprendo um terceiro fato. Os caldeus são arbitrários nas suas ações. São arbitrários. O versículo 7 diz, Abacuque 1:7, terrível e temível ele é, o exército caldeu, o conjunto ali de caldeus. Dele mesmo vem a sua lei e a sua dignidade. Os caldeus, eles eram terríveis e temíveis, porque a lei era o que eles mesmos determinavam e os padrões de justiça eram sustentados, tendo como base a sua supremacia militar. E aqui, meus irmãos, a palavra arbitrário, ela significa alguém que não segue regras ou normas. Algo que depende apenas da vontade ou arbítrio daquele que age. Dito de outra forma, os caldeus eles não buscavam o seu critério de justiça em Deus. Antes, eles mesmos se constituíam ali como seu próprio padrão de verdade. Eram eles mesmos que diziam o que era legal ou o que não era legal. E eu uso aqui o termo legal no sentido de algo que está em conformidade com a lei. Para entendermos melhor esse ponto, devemos lembrar que na época de Abacuque, o direito e a justiça internacional não eram conceitos considerados entre aqueles povos ali da antiguidade. E por isso, na ausência desses elementos, de direito, de jurisprudência internacional, todos os tipos de atrocidades, de barbaridades, de arbitrariedades acabam sendo praticados, eram praticados. Os caldeus eram arbitrários. Eles não seguiam as regras de ninguém, a não ser as suas próprias regras. E, pasmem, é esse povo que Deus levantará para punir a Judá pecaminosa do final do 7º século antes de Cristo. E Deus faz questão de dar detalhes sobre quem eram os caldeus. E eu fico imaginando que à medida em que Deus dá esses traços característicos dos caldeus, Abacuque fica mais apavorado ainda. Pois esta era a resposta de oração que Abacuque tanto desejara, tanto buscara, os terríveis caldeus. Isso nos leva a uma outra lição, a um quarto fato aprendido nesse texto. Eu também descubro o quarto e seguinte fato sobre os caldeus. Os caldeus possuem uma cavalaria imponente. Uma cavalaria imponente. O versículo 8, parte A, Abacuque 1, 8, parte A, diz: e seus cavalos, isto é, os cavalos dos caldeus, são mais rápidos do que leopardos, e mais ferozes do que lobos ao entardecer. Seus cavaleiros galopam, seus cavaleiros vêm de longe. Os cavalos dos caldeus, eles são, curiosamente, comparados aqui a dois tipos de animais. O primeiro animal é o leopardo. E seus cavalos são mais rápidos do que leopardos. A palavra hebraica traduzida aqui como leopardo, ela pode abranger vários tipos de felídeos, incluindo, por exemplo, o guepardo, mais veloz dos animais, que pode atingir a velocidade de até 112 km por hora em poucos segundos. Mas, independentemente do tipo exato de animal que o autor bíblico tivesse em mente, a comparação dos cavalos dos caldeus com esses felídeos, com esses tipos de animais, ela realça as investidas rápidas e bem-sucedidas dos neobabilônios, ou caldeus. Neobabilônios e caldeus são o mesmo grupo ali presente naquela época. Em segundo lugar, os cavalos dos caldeus também são comparados a lobos. Segundo o texto bíblico, eles são mais ferozes do que lobos ao entardecer.
Essa comparação da cavalaria caldeia a lobos, né, com os lobos da tarde ou da noite, ela é reveladora, porque os lobos, eles são notáveis não apenas por sua ótima visão noturna, mas também pela ferocidade com que eles atacam as suas presas à noite, instigados pela fome que muitas vezes os acompanha o dia inteiro. Então eles ficam muitas vezes o dia inteiro sem comer, aquela fome aumenta e à noite, ao entardecer, eles atacam com toda a voracidade. Então, essas características do exército caldeu, dadas pelo próprio Deus a Abacuque, destacam as suas estratégias de guerra e o seu poderio militar amedrontador, assustador. Isso nos mostra que os caldeus possuíam um exército imponente e Deus usará esse exército para punir o seu próprio povo, a Judá do 7º século antes de Cristo. O quinto fato sobre os caldeus, que eu também aprendo nesse texto, é que os caldeus são insensíveis diante de suas vítimas. Eles são inescrupulosos. Abacuque 1:8, na parte B, diz o seguinte: eles são comparados a outro animal. Olha o que diz o texto. Eles chegam e voam como um abutre. Talvez na sua tradução esteja águia, né? Algumas traduções trazem águia. O termo hebraico ele é usado aqui para vários tipos de aves, mas é muito mais provável que o termo, de fato, abutre ou urubu esteja em vista nesse contexto. Abacuque 1:8b diz: os caldeus chegam e voam como um abutre que se apressa para banquetear-se. Essa descrição dos caldeus ela é muito interessante, porque o abutre, possivelmente aqui é o chamado abutre de grifo. Ele é assim denominado por causa do seu formato, né, o formato da sua cabeça, né, do seu pescoço, que lembram um grifo. E esta ave é uma ave vista diversas vezes na Palestina, voando alto em círculos, e essa ave, repentinamente, ela mergulha velozmente em direção à sua presa e, subitamente, a abocanha. Então, essa comparação entre os caldeus e os abutres nos mostra que eles são insensíveis diante das suas vítimas. E eles procuram devorá-las a todo custo e sem o menor pudor, sem o menor constrangimento. Isso nos conduz a outro ponto, igualmente interessante, muito importante para entendermos o livro de Abacuque como um todo. Aliás, esse ponto que eu vou mencionar, o sexto fato sobre os caldeus, é muito importante para nós entendermos como Deus age ao longo de todo o Antigo Testamento, para não dizer ao longo de toda a Bíblia, né? Eu descubro, em sexto lugar, o sexto fato sobre os caldeus, que os caldeus são violentos. São violentos. Nós já vamos descobrir por que Deus usa povos violentos para punir Judá. Versículo 9, Abacuque 1:9. Todos eles, isto é, os caldeus, todos eles vêm para a violência. A multidão de suas faces é para o leste. Ajuntam cativos como areia. Olha só, eles são tão bons como conquistadores que os seus inimigos, levados como despojos, são comparados como areia, né? Ninguém para diante deles. Eles são os caras da época. Vários comentaristas bíblicos, eles perceberam que a violência que será praticada pelos caldeus contra Judá, e que é mencionada nesse versículo, ela reflete o conceito teológico da justiça retributiva, ou lex talionis, isto é, a lei de Talião, que por sua vez, amplamente conhecida por todo o Antigo Testamento, aliás, ao longo de todas as Escrituras. Em outros termos, dito de outra forma, a violência imposta por Judá contra os seus próprios habitantes, conforme Abacuque capítulo 1, versículos 2 a 4. Lembram-se da nossa mensagem anterior? Até quando, Senhor, clamarei e tu não ouvirás? Gritarei violência e não salvarás? Abacuque estava dizendo, Deus, aqui em Judá a violência é grande, né? Os judeus ímpios
chefiados pelo rei ímpio Joaquim, estão pintando e bordando. Eles são muito violentos. Judá está muito violenta e eu não estou vendo o Senhor fazer nada. Hã? Como que está a Judá da época dele? Muito violenta. Qual é a resposta para os judeus violentos? A violência dos caldeus. É a chamada teologia da justiça retributiva. Então, a violência imposta por Judá contra os seus próprios habitantes agora se voltará contra ela mesma por intermédio dos caldeus. E esse tema, meus irmãos, da justiça retributiva, como eu mencionei agora há pouco, ele é frequentemente observado nas páginas da Bíblia. Vamos dar poucos exemplos. Por exemplo, no início do livro de Êxodo, não sei se você já prestou atenção nesse fato, o faraó da época, ele ordena a matança dos bebês machos por meio do afogamento. Isso está em Êxodo capítulo 1, versículo 22. O que acontece então com os egípcios? Em Êxodo 14, Deus os mata também por afogamento como forma de retribuição por aquilo que fora feito pelo faraó no início do livro. Você vai matar os bebês por afogamento? Não tem problema não, eu vou afogar o seu exército, eles vão morrer afogados também. Olho por olho, dente por dente, essa é a ideia. Depois nós vemos no livro de Esther, um sujeito chamado Ramã, o Agagita, preparando uma forca para que por meio dela pudesse enforcar ao judeu Mardoqueu ou Mordecai. O que ocorre? O próprio Ramã, ele é enforcado na forca que ele mesmo preparara para Mardoqueu. E não apenas isso, depois os seus 10 filhos também são enforcados. Ele preparou a forca para Mardoqueu, quem foi enforcado foi ele e todos os seus filhos. E agora, o que nós estamos vendo em Abacuque? A violência que os maus judeus, incluindo o rei ímpio Joaquim, haviam praticado contra os judeus piedosos, se voltará contra eles mesmos, pois Deus usará a violência dos caldeus como retribuição aos atos maus ali dos judeus devido às suas próprias ações de violência. E essa ação dos caldeus, meus irmãos, contra os judeus, citada neste versículo, nos faz lembrar das palavras conhecidíssimas do apóstolo Paulo em Gálatas, no capítulo 6, e versículos 7 e 8, onde o apóstolo diz o seguinte: não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará, colherá, porque o que semeia na sua carne, da carne ele ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Os maus judeus eram violentos, e como Deus lida com a violência de Judá? Levantando ou permitindo que surjam no cenário político e militar da época os violentos caldeus. Judá foi violenta? Ok, Deus enviará povos violentos para debelar a violência de Judá. Ok? Esse é um dos pontos que aqui nós descobrimos. Mas caminhando um pouco mais adiante, eu descubro um sétimo fato sobre os caldeus. Os caldeus são escarnecedores, são zombadores. Versículo 10, parte A. E eles zombam dos reis, e os governantes são objetos de escárnio. Como se não bastassem serem bons, serem comparados a lobos, a abutres, a felídeos, a outros animais, nós descobrimos que eles zombam dos seus adversários. Eles ridicularizam os mesmos. Mas por que será que os caldeus ridicularizam os reis conquistados? Em geral, pelo menos duas respostas são dadas a essa pergunta. Primeira, os caldeus eles ridicularizam seus inimigos porque se o poderoso império egípcio ele já havia sucumbido diante dos ataques dos caldeus na época, no contexto de Carquemes, em 605 a.C., por exemplo, por que então eles, os caldeus, deveriam se preocupar com os pequenos reis vassalos do Egito, na Síria, na Fenícia e na Palestina? Por que eles se preocupariam com a pequeníssima Judá? Eles que haviam conquistado o todo-poderoso império egípcio, por que eu vou me preocupar com um bando de judeus? Segundo,
porque as fortalezas erigidas pelos seus inimigos, pelos inimigos dos caldeus, na tentativa de se lhes oporem, elas são risíveis diante do formidável poder dos neobabilônios. E além disso, ao que nos parece, os caldeus também tinham o costume de enjaular os governantes cativos e de exibi-los como se fossem um espetáculo público. Atitude esta que buscava infundir temor e respeito nos espectadores. Seja isso fato ou não, a questão é que o texto bíblico diz que os caldeus zombavam de suas vítimas, que por eles, por sua vez, eram conquistadas. Oitavo fato: os caldeus dominam as técnicas de cerco e invasão de fortalezas. Olha a resposta que Deus deu para Abacuque. Ele queria tanto uma resposta. Ô Abacuque, você quer a resposta para o problema de Judá? Eu estou te dando, né? Eu vou permitir que um grupo, um exército de indivíduos chamados caldeus, eles são isso e aquilo, eu vou permitir que eles invadam Judá e paguem com violência a violência praticada por vocês. Você não queria tanto uma oração, uma resposta de oração, melhor dizendo, Abacuque? Ela está aqui, ela se chama caldeus. Cuidado, viu, meu irmão? Insistindo aí com Deus com certas orações, pode ser que a resposta de Deus para a sua vida seja caldeus. Seja caldeus. Mas o versículo 10, parte B, Abacuque 1, 10, parte B, diz: eles riem de toda a fortaleza, zombam dos reis, zombam dos governantes, segundo alguns comentaristas, prendem, enjaulam esses governantes, zombam deles, os ridicularizam, e eles também acabam zombando de toda a fortaleza. E o texto continua: e amontoando terra, a capturam. Essa última expressão, e amontoando terra, a capturam, ela é uma referência aos aterros construídos junto aos muros de uma cidade. Naquela época, todas as cidades eram muradas, eram cercadas por muros, com o propósito de invadi-la durante um determinado cerco, um determinado assalto no contexto bélico ou militar. E, meus irmãos, esse tipo de referência nos ensina que os caldeus, isto é, os neobabilônios, dominavam as técnicas militares de cerco e invasão de fortalezas na antiguidade. E era esse povo que Deus levantaria e levantou contra a Judá do 7º século. Caminhando quase para o final, em nono e antepenúltimo lugar, os caldeus são invencíveis. Humanamente falando, são invencíveis. Versículo 11, parte A, Abacuque 1, 11, parte A. Então eles passam como um vento e se vão. Esse texto aqui, só essa frase recebeu no mínimo 4 interpretações, mas eu não tenho tempo aqui de discorrer sobre elas. Então eu vou apresentar apenas aquela que me parece ser a mais adequada. E o sentido desse texto me parece ser o seguinte: os caldeus, eles são, ou seriam, tão bem-sucedidos em seus ataques, em suas empreitadas, nas suas investidas militares, que qualquer tentativa de refreá-los seria tão inútil quanto a tentativa de parar o vento. Por isso que eles são comparados ao vento. Eles passam como um vento e se vão. E ninguém consegue, parar o vento, apesar de uma ex-presidente nossa ter dito que ele poderia ser estocado, mas apenas uma lembrança casual que me veio agora à mente. Mas a questão, meus queridos, é que os caldeus, eles são descritos como um furacão, como uma grande ventania, e eles arrasarão todos os obstáculos que aparecerem no seu caminho. Desse modo, os caldeus são descritos como inimigos invencíveis, fortes, vigorosos, diante inclusive de Judá. Isso nos faz encaminhar para o nosso 10º fato, 10º e penúltimo fato. Os caldeus são responsáveis por seus atos. Eles são responsáveis por seus atos. Versículo 11, parte B.
mas tornam-se culpados. Mas tornam-se culpados. Os caldeus, entendo eu que por serem dotados de liberdade pelo próprio Criador, eles são, portanto, responsáveis pelos seus maus atos. Afinal, se Deus tivesse determinado que os caldeus viessem contra Judá, de modo que eles não pudessem escolher fazer o contrário, então eles não teriam nenhuma culpa quanto a isso. Mas, como Deus previu que os caldeus, podendo não invadir Judá, escolheriam livremente invadi-la, logo, eles são justamente responsabilizados e, portanto, são culpados pelos seus atos pecaminosos. Finalmente, o 11º e último fato sobre os caldeus. Os caldeus são idólatras cegos. Irmãos, se há uma coisa que a idolatria faz na vida do indivíduo é cegar o seu entendimento. Idólatras são pessoas espiritualmente cegas. Versículo 11, parte C, a última parte do versículo 11. Estes, isto é, os caldeus, cujo poder atribuem ao seu Deus. Nós acabamos de ler no início dessa mensagem que foi o Deus de Israel quem permitir aos caldeus que ascendessem no cenário militar, político, econômico da época, e Deus permitirá num futuro, porque na época de Abacuque isso ainda não aconteceu, isso acontecerá. Deus permitirá que os caldeus invadam Judá. Então Deus está por trás disso. Ou Deus determina as coisas, ou Ele as permite que elas ocorram. Não temos para onde cair. Ou é uma coisa ou outra. Ou Ele determina os fatos, ou Ele permite que tais eventos, acontecimentos ocorram. E nós entendemos que esta segunda situação está presente nesse texto. Mas os caldeus, toda a sua conquista militar, todo o seu conhecimento bélico, toda a sua voracidade, todas as suas situações bem-sucedidas de guerra, eles atribuem a quem? Às suas divindades, ao seu Deus. Marduk, Ishtar e tantas outras supostas pseudo-divindades neo-babilônicas. Os caldeus, meus irmãos, eles não reconheceram que foi o Deus de Israel, o Deus cósmico, sobre o qual começamos a falar nesta mensagem, quem lhes permitiu que conquistassem os outros povos. E como nós mencionamos, em vez disso, eles pensavam equivocadamente que as suas próprias divindades fossem a fonte de todas as suas conquistas, das suas vitórias e de todo o seu sucesso. E essa frase de Abacuque, estes cujo poder atribuem ao seu Deus, me faz lembrar daquele famoso trecho do Salmo 115, versículos 4 a 8, que ilustra muito bem a cegueira dos idólatras caldeus, ou de todos os idólatras. Este Salmo 115, versículos 4 a 8, diz o seguinte: os ídolos deles, dos idólatras, dos pagãos, os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. E olha o que diz o versículo 8. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Um ídolo não tem vida, não é? Sim, aqueles idólatras também, eles agem como pessoas que têm olhos, mas não veem. Estão espiritualmente cegos, não têm discernimento. Esse era o estado dos caldeus. Este salmo, portanto, nos mostra que a idolatria cega os seus praticantes, tornando-os semelhantes aos ídolos que eles fazem ou nos quais eles acreditam. E foi exatamente isso que aconteceu aos idólatras caldeus. Eles atribuíam as suas vitórias às suas divindades e não ao Deus de Israel, que era quem, na verdade, lhes havia permitido todo o seu sucesso militar. Bem, nós estamos chegando à conclusão do nosso sermão e eu quero concluir esta mensagem dizendo que, entre outras coisas, nós aprendemos hoje
4 importantes verdades sobre Deus e 11 fatos sobre os caldeus em Abacuque, capítulo 1, versículos 5 a 11. E em meio a tudo o que aprendemos, nós pudemos ver que o Deus de Abacuque, primeiro, é um Deus cósmico. É um Deus universal, é o Deus de toda a terra, não é Deus apenas de Judá, ele é Deus sobre todos os povos e nações de ontem, de hoje e de amanhã. Em segundo lugar, descobrimos que ele é também um Deus que age de forma surpreendente. Surpreendente. Terceiro, vimos que ele é um Deus que está atuante no seu mundo. Deus, ele não virou as costas para o seu mundo. Ele não é indiferente à minha e à sua dor, aos nossos males, às nossas adversidades, às nossas situações, aos nossos pecados. O Deus de Abacuque, o Deus das Escrituras, é um Deus que age, que atua ao longo da história sua com os homens que ele criou. E por fim, em quarto e último lugar, eu descubro nesse texto que lemos, que Deus, às vezes, responde à nossa oração do seu jeito e não do nosso jeito. E o jeito de Deus pode ser muito esquisito da perspectiva humana. Pode ser muito estranho, pode ser mal visto, pode não ser compreendido. Nós pedimos para Deus um bálsamo, um livramento, mas pode ser que a resposta dele para mim e para você seja caldeus. Às vezes Deus pode nos dar respostas muito inesperadas, mas confiemos nele, porque ele é sábio no seu agir, ele é todo poderoso, ele sabe o que faz, ele sabe o que determina que aconteça ou aquilo que ele permite que aconteça. O Deus das Escrituras é um Deus absolutamente soberano e sábio, e a minha e a sua vida estão nas suas gloriosas e maravilhosas mãos. E a ele nós louvamos hoje e sempre, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Amém? Quero convidá-lo, por favor, a ficarmos em pé e a orarmos nesse momento. A resposta de Abacuque, ou a resposta que Deus dá a Abacuque, não é uma resposta muito boa. Deus nos surpreende com as respostas que ele nos dá. Quando nos dá, ele não está sob a obrigação de atender a minha e a sua oração. O Deus de Abacuque, ele não aceita ser, como dissemos no nosso encontro anterior, ele não aceita ser encostado contra a parede. Ele não se encurva diante das nossas urgências ou emergências. Embora quando o faça porque é um Deus gracioso, bondoso, misericordioso, amoroso. Embora seja um Deus justo também. Mas o Deus de Abacuque é o Deus de Israel, é o Deus da igreja. E nós o louvamos pelos seus atos poderosos e maravilhosos, sublimes, ainda que muitas vezes não os entendamos, não os compreendamos. E quem é que disse para você que Deus sempre será compreendido nos seus atos? Abacuque, que era um homem de Deus, um profeta de Deus, ele teve muitas dúvidas, muitas inquirições, muitos questionamentos. Meditamos sobre isso no domingo passado. Mesmo pessoas de Deus, homens piedosos como Abacuque, têm dúvidas, têm questionamentos. Mas se nós cremos no Deus de Abacuque, que é o Deus da igreja, saibamos que nós estamos em boas mãos. A nossa vida está nas mãos desse Deus todo-poderoso e maravilhoso. E nós o adoramos. A nossa vida, o nosso ontem, o nosso hoje, o nosso eventual amanhã, tudo que temos e somos, está nas mãos desse Deus todo-poderoso e cujos caminhos são, vez por outra, insondáveis. Insondáveis. Mas nós o adoramos. Nós o glorificamos. Em nome de Jesus. Feche os teus olhos. E vamos
orar a esse Deus. Amém? Pai, queremos novamente engrandecer o seu nome. Queremos agradecê-lo pela sua bondade, porque tu falastes mais uma vez conosco hoje por meio da sua gloriosa, maravilhosa, inerrante, infalível palavra, palavra que nos transforma, palavra que nos restaura, palavra que refrigera a nossa alma. Nós te louvamos pela sua palavra mais uma vez no dia de hoje. E te pedimos que o Senhor continue a falar ao nosso coração, ao nosso intelecto, às nossas necessidades, e fale do jeito que o Senhor soberano e graciosamente quiser falar, porque tu sabes como se comunicar conosco da melhor maneira. Sabemos que a maneira por excelência por meio da qual o Senhor se comunica é a Bíblia, são as Escrituras Sagradas. Mas sabemos que o Senhor pode falar com o seu povo também através de sonhos, através de visões, através de vários outros meios. Tu és soberano para falar do jeito, como, quando, onde o Senhor quiser. Sabemos disso, cremos nisso. Mas nós te louvamos, te bendizemos. E te pedimos, ó Senhor, que mesmo em meio a toda essa perplexidade que eventualmente possamos experimentar no nosso dia a dia, tal como Abacuque experimentou há 2.700 anos atrás, mais ou menos, ainda que não entendamos o seu agir, ainda que não compreendamos por vezes o seu silêncio, ajude-nos a confiar em Ti. Ajude-nos a esperar em Ti. Ajude-nos pela fé, a entendermos que o seu agir é o melhor. Por mais que a sua ação ou a maneira como o Senhor responde às nossas orações seja bem diferente daquilo que esperávamos, porque os seus caminhos são sábios, os nossos são tolos. Os seus caminhos são grandiosos, os nossos são pequenos, apequenados, mas nós nos entregamos aos seus cuidados. Estamos nas suas mãos, ó Deus de Israel, Deus da igreja, nosso Deus. Tudo que temos e somos é seu. Cuide de nós e continue a nos conduzir, por favor, te pedimos, pela sua vontade, pelos caminhos da sua vontade, da sua soberana, graciosa e gloriosa vontade. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém.